Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Na semana passada, nós pedi vocês que fizessem algumas atividades, né, na aula presencial. E aí, como nós tivemos um feriado no final da semana, né, e não tivemos a nossa aula de quinta-feira, de sexta-feira, melhor dizendo, as atividades ficaram para terminar a conclusão, né, fazer a correção nessa semana. Na terça-feira passada, nós concluímos a correção da lista de revisão, né, que é o material aí de vocês se prepararem para as avaliações. Então, vamos aqui fazer a correção das atividades da semana passada. Lembrando que ontem nós tivemos aula presencial, passei também algumas atividadezinhas sobre o bullying e também um projetinho lá de inteligência emocional que também devem ser feitos, tá bom? Faça com capricho, me mande foto, você que está no remoto, certo? Que vai compor o seu portfólio. Então, tudo é importante ser feito. Aqui nós vamos para as páginas 184 a 195 do livro de língua portuguesa. Então, abra aí o seu livro, acompanhe a correção. Se você ainda não tiver enviado a sua tarefa, maxnayara@yahoo.com é o e-mail, certo? E qualquer dúvida, estou disponível. Não deixe de estudar para a prova. Pegue a sua revisão, pegue aí os seus livros didáticos, estude por eles, tá bom? E qualquer dúvida, reforço, estou no plantão, pode me perguntar. Utilize a internet aí também a seu favor, procure outras videoaulas, procure sites, enfim. Faça aí um estudo completo para nós não termos problema nas avaliações agora do segundo bimestre, porque as férias estão chegando, né? Então vamos aproveitar essas férias de verdade, sem ter que ficar estudando para recuperação. Então vamos lá. Aqui, livro de língua portuguesa, página 184. E aí, a atividade, né? Como nós estamos estudando o infográfico, nós vimos a respeito da legenda também em uma atividade anterior, falando o que é a legenda. Agora nós vamos, vocês, né, vão fazer aí no livro de vocês uma legenda e completar um infográfico. Tudo com base num texto expositivo que já foi aí, que já está no livro de vocês. Então vamos lá. Como vimos neste capítulo, o texto expositivo em livro didático tem como principal característica a veiculação de informações para os estudantes, seus leitores-alvo. Para que as informações sejam passadas de maneira eficiente, facilitando a compreensão do conteúdo, é fundamental o emprego de uma linguagem didática, clara e direta. Além do emprego adequado da linguagem, inúmeros recursos visuais e linguísticos ajudam um texto didático a ficar mais interessante para os seus leitores. Entre esses recursos, estudamos o emprego do negrito como forma de destaque, as legendas de imagens e os infográficos. Então, texto expositivo em livro didático, como nós já vimos, é um texto que expõe, né, informações, dados, estudos, de uma forma bem clara, né, que é para nós entendermos, né, os alunos entenderem. O livro didático, ele é feito, né, para o leitor ali, né, o público-alvo, no caso, os alunos, né, são vocês. Então, aí nós temos a presença de imagens, essas imagens possuem legenda, explicando ali, relacionando aquela foto ao texto, e também a presença de infográficos. Assim, antes de passar a proposta de produção textual que vem a seguir, é interessante rever as atividades que realizamos envolvendo esses dois recursos. Então, você pode voltar aí e observar, né, a legenda. O que é a legenda foi trabalhado e está inclusive em um enunciado de uma questão das atividades anteriores. Você pode aí pegar o seu livro e rever. E também os infográficos, que nós já trabalhamos diversas vezes aqui. Proposta. A seguir, reproduzimos a página de um livro de ciências em que é abordado o tema biosfera. Como você verá, o conteúdo não está finalizado. Alguns termos devem ser destacados em negrito. Para chamar mais a atenção do leitor, as legendas não estão feitas e o infográfico deve ser complementado. Nesta atividade, portanto, você deverá finalizar essa página acrescentando essas informações. O que ele está pedindo aqui? Palavras em negrito, a legenda da foto e completar o infográfico. Então, são essas 3 atividadezinhas aí. Para isso, imagine que é o autor deste material e que o seu público-alvo são estudantes do 6º ano, como você.
Planejamento. Antes de iniciar o trabalho, leia com atenção o texto. Isso será fundamental para identificar os termos que deverão ser destacados em negrito, porque quando nós fazemos a leitura do texto, a leitura global ali do texto, aí nós conseguimos identificar as palavras-chave, as palavras principais são estas aqui. Assim que os encontrar, sublinhe-os. Para produzir as legendas das fotografias, é interessante pesquisar um pouco mais sobre o tema, a fim de preparar legendas que acrescentem informações. Então, você pode pesquisar, né? Assim, em vez de escrever uma legenda como girafas caminhando, que é óbvio, procure produzir um texto que enriqueça e complemente o texto didático. Por fim, para completar o gráfico, para complementar o infográfico, reflita sobre as informações presentes no texto. Aqui, o texto tem como título A Biosfera. O termo biosfera foi sugerido por Edward Suess em 1875, mas apenas em 1930 começou a ser aplicado para se referir àquilo que conhecemos hoje. E aqui nós temos a foto que vai vir com legenda, né? Você vai criar esta legenda. Aí vamos aqui para a leitura do texto, depois nós passamos para as respostas, tanto a legenda quanto os termos grifados e o infográfico. Biosfera, também chamado de ecosfera, é o espaço do globo terrestre ocupado pelos seres vivos, ou seja, a superfície da Terra, as águas, o ar e mesmo os ambientes mais remotos, como a região abissal dos oceanos. Resumidamente, podemos dizer que biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta. A maioria dos cientistas considera que a biosfera é dividida em partes. Se nos referirmos basicamente ao espaço abiótico, dividiremos a biosfera em litosfera, que é a parte formada pelas rochas e pelos minerais, montanhas, desertos, planícies e terra firme. Hidrosfera, a parte formada pela água, rios, lençóis subterrâneos, lagos e oceanos. Atmosfera, a parte formada pelas diferentes camadas de ar. Se, no entanto, considerarmos também a parte viva do planeta, dividiremos a biosfera em biociclos. Epinociclo representa os seres que vivem em terra firme. Liminociclo representa os seres encontrados nas águas doces ou continentais. Talossociclo representa os seres que vivem nas águas marinhas. E aqui nós temos o infográfico que vocês têm que completar, e aqui a foto, né? Que também acredito que vocês têm que legendar. Isso, vocês têm que legendar aqui, a legenda está do lado de cá. Veja só, então aqui nós vimos, né, rapidamente quem foi esse Edward Suess. E aí você pode pesquisar, como a própria proposta já sugere, né? Uma sugestão aqui de legenda para essa foto. O geólogo austríaco Edward Suess, 1831-1914, cunhou o termo biosfera. Então, veja só. Aqui, nós não temos que ele é geógrafo, né? Mas se você fizer a pesquisa, colocar o nome dele lá, a primeira coisa que vai aparecer é que ele é um geógrafo, né? Ele foi um geógrafo. Então, aqui temos informações aqui sobre a idade dele, o ano que ele nasceu, o ano que ele morreu, enfim. Ok, essa legenda aqui está ok. É uma sugestão de resposta, certo? Aqui os termos que são mais importantes, né? São palavras-chave aqui desse texto. Biosfera, ecosfera, biosfera, conjunto de todos os ecossistemas do planeta, litosfera, hidrosfera, atmosfera, epinociclo, liminociclo, talassociclo. Tá, essas palavras aqui poderiam estar em negrito, né, para dar mais destaque, porque são as palavras principais aí do texto, né? São os termos que são abordados aí no texto. Biosfera e esses demais aqui, certo? Aqui, a respeito do infográfico, nós vamos indicar aqui justamente essas palavrinhas que estão em destaque, né? Aqui, nós temos liminociclo, está voltado aqui para essa seta, essa primeira seta aqui, né? Hidrosfera, essa outra seta aqui. Epinociclo, aqui para os animais, né? Como vou saber que tá certo? Volta aqui e observa, né? Veja só, liminociclo, os seres encontrados nas águas doces ou continentais. Então, aqui dentro dessas águas aqui, nós temos
esses animais, então limnosciclo, entendeu? Aqui, litosfera, atmosfera, veja que está voltado aqui, ó, para a atmosfera, voltado para as nuvens, né, a setinha. Talassociclo, que para os peixinhos, hidrosfera, para a água. Aí a imagem nós temos e a sugestão de resposta para a legenda. Os seres que vivem em terra firme constituem o epinociclo. Está aí, então, a sugestão de resposta. Aqui, a avaliação para você ver aí se o seu texto contém aí as características que são essenciais. E aqui nós temos no Aprenda Mais a evolução do infográfico. Olha só esse infográfico aqui, ó, de 1986, né? É fácil perceber hoje que o infográfico é um gênero textual muito rico visualmente, mas nem sempre foi assim. Quando comparamos infográficos mais antigos com os mais recentes, notamos que é uma proliferação de imagens de uma riqueza visual muito maior, resultado tanto do conhecimento técnico que dispomos hoje quanto dos recursos tecnológicos atualmente disponíveis. Para perceber melhor essa diferença, observe a seguir dois infográficos sobre o mesmo tema, fotossíntese, um produzido em 1986 e o outro produzido em 2016, portanto 30 anos depois. Então veja só, sem cores, né? Aqui basicamente um plano só, né, o desenho. Aqui a folha está aberta, veja só, mostrando como o que acontece aqui, né? Então esse daqui é muito mais atrativo, né? Colorido, mais dinâmico. Então aí a evolução do infográfico, tanto pela questão do conhecimento que evoluiu, quanto os recursos tecnológicos também, né, que permitem o homem fazer esses infográficos mais elaborados. E agora nós vamos para o nosso próximo texto, né, sem delongas, para fazermos aí a correção das nossas atividades, continuarmos a correção das atividades. Antes de começar a ler, no primeiro momento deste capítulo, conhecemos mais detalhadamente o tipo textual expositivo e dois gêneros em que ele é muito comum: o artigo expositivo em livro didático e o infográfico. Agora vamos trabalhar com notícias, um gênero textual em que geralmente predomina o relato. Nelas são relatados acontecimentos e informações recentes ou atuais do dia a dia. Lembra quando nós estudamos tipos textuais? Nós vimos que o relato é um tipo textual. Então, a notícia é um gênero textual em que há predominância do tipo relato. Os próprios veículos selecionam o que será noticiado, de acordo com seus interesses e sua linha editorial. Para facilitar a leitura e a compreensão, a notícia precisa ser a mais direta e clara possível. Esse aspecto deve ser priorizado já no título e no lead. Lead é o parágrafo introdutório que apresenta os principais tópicos da notícia. Ele se caracteriza pela sua função de resumir o assunto, ressaltar o fato mais importante e despertar a curiosidade do leitor. Assim, nas notícias, normalmente o lead responde as seguintes questões: quem, o que, quando, como, onde, por quê. Paleontólogos descobrem espécie de dinossauro de pescoço comprido. É o título da nossa notícia. Com base no achado de um esqueleto na China, paleontólogos da Universidade de Alberta descrevem agora uma nova espécie de dinossauro saurópode, de pescoço comprido com características únicas nas vértebras. Um pouco por acaso, durante uma escavação em 2006, trabalhadores da construção civil em Qijiang, na China, começaram a desenterrar parte de um esqueleto que mais tarde viria a ser identificado como de um dinossauro. Agora, na edição online de 26 de janeiro da revista científica Journal of Vertebrate Paleontology, paleontólogos da Universidade de Alberta, no Canadá, e da Universidade de Geociências da China, em Pequim, descrevem uma nova espécie de dinossauro de pescoço comprido, a que deram o nome de Qijianglong, que significa dragão de Qijiang, onde foi encontrado, né?
Qijianglong foi descrito como pertencendo ao grupo dos mamenquissauros, dinossauros conhecidos pelo longo pescoço, que teriam vivido há 160 milhões de anos, no período Jurássico, no sul da China. Quando desenterrado, o esqueleto do dinossauro apresentou-se como uma surpresa para os paleontólogos, pois a cabeça continuava anexada ao longo pescoço. Tetsuto Miyashita, investigador envolvido no estudo, citado em comunicado da Universidade de Alberta, explica que é raro encontrar uma cabeça e um pescoço juntos num dinossauro de pescoço longo, porque a cabeça é muito pequena e facilmente se separa após o animal morrer. Os investigadores revelam que o Qijianglong possuía características únicas que o diferenciam de outros mamenquissauros, como a presença de ar entre as vértebras do pescoço, o que o tornaria muito mais leve, apesar da grande dimensão. Além disso, a ligação entre as vértebras revela que esse dinossauro possuía um pescoço muito duro, com maior mobilidade na vertical do que na horizontal. O Qijianglong mostra que os dinossauros de pescoço comprido diversificaram-se em formas únicas na Ásia durante o período Jurássico. Algo de muito especial aconteceu naquele continente, afirma o investigador. Tetsuto Miyashita adianta que em nenhum outro lugar podemos encontrar dinossauros com pescoço mais longo do que os da China. Os cientistas defendem que enquanto outros tipos de dinossauro de pescoço comprido foram extintos na Ásia, os mamenquissauros evoluíram ao longo do tempo para formas diferentes. É ainda um mistério entender por que os mamenquissauros não migraram para outros continentes, afirma o investigador, que acredita que esses animais podem ter ficado isolados devido a uma barreira natural, como o mar, e que posteriormente, quando a ligação por terra se restaurou, tenham perdido na competição com espécies invasoras. E aqui nós temos uma imagem, ó, aí de um dinossauro de pescoço bem longo. Essa notícia ela foi tirada do tvciência.pt. Vocês podem acessar aí o link, está na fonte logo no final do texto. Vamos lá, vocabulário desconhecido. Saurópode e mobilidade são as duas palavras ali que eles colocaram para vocês pesquisarem os significados. O que é saurópode? Dinossauro quadrúpede que possuía corpo enorme e pescoço muito longo, que terminava em uma cabeça pequenina. A cauda, também muito comprida, e uma longa unha nas patas dianteiras eram suas principais armas de defesa. Muitos saurópodes não possuíam mandíbulas e dentes apropriados para mastigar. Mobilidade, característica do que é móvel, o que tem facilidade de se mover. Agora vamos para as atividades. Primeira questão. Releia o lead da notícia. Com base no achado de um esqueleto na China, paleontólogos da Universidade de Alberta descrevem agora uma nova espécie de dinossauro saurópode de pescoço comprido com características únicas nas vértebras. Como vimos na seção antes de começar a ler, normalmente o lead responde a perguntas básicas como quem, o que, quando, como, onde, por quê. Então explique. Então vamos lá. Aí nós temos o lead da notícia. O lead ele tem que trazer ali informações básicas, né, resumidas da notícia de forma a instigar mais ainda o leitor a continuar a leitura da notícia. O texto cita uma dessas características únicas a que se refere o lead. Qual é? Vamos lá, o lead está falando aqui, ó. Vamos fazer novamente a leitura prestando atenção? Com base no achado de um esqueleto na China, paleontólogos da Universidade de Alberta descrevem agora uma nova espécie de dinossauro saurópode de pescoço comprido com características únicas nas vértebras. Qual é uma dessas características únicas que foi mencionado lá no texto? A presença de ar ali entre as vértebras, né? Olha aqui, a presença de ar dentro das vértebras. Na verdade, não é entre, é dentro, né? Fazendo que ele fosse mais leve.
B. Identifique o termo que responde a pergunta quem, uma das mais comuns nos leads. Espera aí. Então, a notícia está relatando algo, né? O que aconteceu? Aqui, vamos achar aqui o verbo que indica o que aconteceu. O verbo é uma classe de palavras que indica ação, né? Veja só. Com base no achado de um esqueleto na China, paleontólogos da Universidade de Alberta descrevem agora uma nova espécie de dinossauro saurópode de pescoço tal. Então, eles descrevem, eles quem? Quem realizou essa ação? Os paleontólogos da Universidade de Alberta. Então, quem realizou aqui o que aconteceu, o que foi contado aqui na notícia, foram os paleontólogos da Universidade de Alberta, certo? Então, coloquemos aqui paleontólogos da Universidade de Alberta. C. E quanto à pergunta o quê? O que eles fizeram? O que aconteceu? Identifique sua resposta analisando o lead. Nós não falamos aqui? Descrevem. Então, uma nova espécie de dinossauros está sendo descrita por eles, né? Então, o que aconteceu? Isso daqui, uma nova espécie de dinossauros está sendo descrita. 2. Imagine que você é repórter de uma grande revista do país e seu público é bastante exigente. Como você noticiaria a descoberta do Qijianglong? Crie um título e um lead. Então, aqui você vai ser o repórter. Você vai criar aí o título e o lead dessa notícia. Como você passaria essa informação? É uma resposta pessoal. 3. Agora, imagine que você é repórter de um jornal popular e seu público está interessado apenas em notícias rápidas e bem-humoradas. Então, peraí. Na questão 2, o público é exigente, é uma grande revista, é um público exigente. Agora, na outra, é uma revista popular e o público, ele gosta de coisas mais rápidas, né? Então, aqui você tem que ser rápido também, né? Ágil, não pode ser um lead muito comprido, nem o título também comprido, né? Então, elabore um título e um lead para noticiar essa descoberta. Você vai observar que na 2 você vai fazer uma, na 3 outra. A notícia é a mesma, mas será diferente porque o público-alvo é diferente. 4. Uma das grandes habilidades linguísticas que possuímos é a capacidade de ler o que não foi escrito, ou seja, entender o que não foi dito explicitamente, claramente. É o que acontece no último quadrinho da tira abaixo. Então, veja só. Uma tirinha de Serafim. Diz Flávia, diz Sérgio, diz Hugo, diz Márcio, Marcos, diz Cláudio. Ei, Serafim, por que você não falou com Alice? Amor ao outro braço, Pedro. Analisando o texto e a sequência dos quadros, percebemos o que não foi dito pelo personagem Serafim. Quem machucou seu braço foi Alice. Então, a partir do que o Serafim disse, nós podemos entender que quem machucou o braço dele foi Alice. Do mesmo modo, as questões a seguir abordam exatamente informações que não foram ditas na notícia, mas podem ser facilmente percebidas durante a leitura. Procure responder a elas com atenção. Então, veja só, nós vamos buscar aqui aquilo que não está dito claramente, mas que nós podemos entender. Tetsuto Miyashita é identificado no texto como um investigador envolvido no estudo do Qijianglong. Para você, qual palavra poderia ser empregada no lugar de investigador para definir melhor a profissão de Tetsuto, de forma ali mais específica, né? Veja só, ele não é um estudioso, um investigador de ossos, então ele é um paleontólogo, né? O paleontólogo é aquele cientista ali que trabalha com ossos, com fósseis, né? Então, aqui espera-se que os alunos identifiquem o investigador como o paleontólogo. B. Apesar de termos poucas informações sobre o Qijianglong, podemos afirmar que ele certamente era vegetariano. Explique. Veja só, lá no texto ele fala-se, né, que ele
ele comia ali as folhas mais altas, né, por ser grande, né? Então, segundo o texto, o saurópode não possuía mandíbulas e dentes apropriados para mastigar. Então, veja só, se ele não tinha mandíbula, como ele caçaria, né, outro animal? Então, ele comia ali as folhas das árvores mais acima, né? Então, por esse motivo, certamente não se alimentavam de carne, mas de vegetais. C. O Qijianglong possui um pescoço muito longo. É correto pensar que ele possivelmente o utilizava para se defender de outros dinossauros que o atacavam pelos lados? Explique. Lá no texto ele fala da mobilidade dele, né? Mais na horizontal ou na vertical. Então, não. Como este dinossauro possui um pescoço muito duro, com maior mobilidade na vertical do que na horizontal, veja só, vertical é assim, horizontal é deitado, né? Ele não utilizava para realizar movimentos bruscos e fortes lateralmente. Então, imagine aí, né, o dinossauro com pescoção, o movimento dele maior era assim, e não horizontal, para brigar, né? 5. Jornais impressos e revistas normalmente são divididos em seções, nas quais são publicados textos que se relacionam. Nós temos lá a seção de esporte, né? Como vocês sabem, vocês meninos, né? Que gostam de olhar a seção de esporte, ou às vezes as meninas, seção de fofoca ou de moda, né? Então, assim, na seção de arte, por exemplo, são publicadas notícias com tema artístico, como filmes, peças de teatro, música, etc. Identifique nas seções apresentadas abaixo aquela ou aquelas em que a notícia estudada pode ser encaixada. Né? Nós estávamos tratando ali de algo sobre ciência, né? Uma descoberta aí da paleontologia. Então, poderia ser encaixado na saúde, na cultura, ciência, diversão, mundo ou política? Ciência, com certeza, e mundo também, né? Uma notícia aí internacional, né? Lá da China. Então, letra C, ciência, e letra E, mundo. 6. Normalmente, as notícias são escritas na norma culta, isso é, quem as escreve fica sempre atento às regras da gramática normativa. Assim, a linguagem é formal, não há gírias, expressões populares, desrespeito a regras da gramática normativa, etc. Por outro lado, a notícia também pode ser escrita de maneira informal. Sabendo disso, responda. Então, aqui antes de passarmos aí para a questão em si, né? Nós temos aí a linguagem formal, que ela é utilizada predominantemente nas notícias, mas há também a maneira informal, ou também chamada de coloquial. A formal é aquela que segue aí a gramática normativa, que é a que nós estudamos, né? As regras gramaticais, as regras da nossa língua. E a linguagem informal ela é voltada aí para conversação, né? Que aí pode até são permitidos aí gírias, algumas expressões coloquiais que nós não utilizamos aí em situações formais, né? Mas enfim, e aqui nós temos no Aprenda Mais, né, o formal versus informal. Como vimos no capítulo 1, é muito importante as pessoas saberem se expressar de acordo com a situação comunicativa. Ou seja, é preciso estarmos atentos ao contexto de uso da língua para nos expressarmos de maneira adequada, formal ou informal. Essa regra serve para todos os textos. Assim, em um texto expositivo de livro didático, o mais adequado é usar a língua de maneira formal, pois o objetivo principal é passar informações para o leitor de forma clara e objetiva. Além, pessoal, claro, de passar credibilidade, né, naquela notícia. Então, alguém que vá fazer a leitura do texto ali, para que ele acredite ali que são informações, né, realmente confiáveis, ele busca ver isso. Se ele encontra ali diversos erros ortográficos, né, que fogem da formalidade, ele já vai ficar aí ressabiado, né? Então, inclusive, para a credibilidade do texto é importante utilizar uma linguagem formal. Já nos infográficos e nas notícias, a opção pela formalidade ou informalidade depende da linha editorial. Por exemplo, se a linha editorial ali é de fofoca, gente, há essa preocupação? Nem tanto, mas se está falando de ciência, de estudos científicos, aí já é diferente. Depende da linha editorial e do público-alvo do veículo de comunicação que publicará
o texto. Agora, voltando aqui. A notícia: paleontólogos descobrem nova espécie de dinossauro de pescoço comprido, está escrita de maneira formal ou informal? Claramente de maneira formal, né? Nós temos ali a presença da formalidade. Então, a notícia está escrita de maneira formal. Com suas palavras, explique qual é o público-alvo dessa notícia. Pessoal, é uma resposta pessoal, né? Não, com suas palavras, você vai dizer aí. Mas será que seriam as pessoas que se interessam ali por assuntos de ciência, para os estudiosos também, para os estudantes de paleontologia? Pensem um pouquinho e responda. Espera-se que os alunos percebam que o público-alvo dessa notícia são pessoas interessadas em descobertas científicas em geral e que possuem provavelmente conhecimentos científicos, técnicos específicos, né, a respeito ali do tema para se interessar por ele. 7. Nas notícias, é muito comum utilizar declarações de pessoas envolvidas nos fatos relatados ou de pessoas que os testemunham. Na escrita, essas declarações são indicadas pelas aspas. Observe. O Qijianglong mostra que os dinossauros de pescoço comprido diversificaram-se em formas únicas na Ásia durante o período Jurássico. Algo de muito especial aconteceu naquele continente. Então, veja só, aspas ali indica a fala de alguém, né? É a participação de alguém ali, a fala de alguém que vivenciou, né? Ou que testemunhou, né? Ou pessoa que sabe ali do assunto, que tem algo a acrescentar ao que está sendo noticiado, né? O que está sendo trabalhado ali no texto expositivo. De quem é a declaração feita nesse trecho? Se você for lá no texto, vai observar que quem disse isso foi o Tetsuto Miyashita, né? Do investigador Tetsuto Miyashita. B. Essa declaração é feita utilizando o discurso direto ou indireto? Vamos lembrar aí do discurso direto e indireto? Discurso direto é aquele em que há ali a presença fiel do que foi dito, né? Pela pessoa, pelo personagem, enfim. Ali no caso, temos a presença do discurso direto, inclusive a presença da aspa me indica isso. As aspas indicam que ele disse exatamente aquilo, certo? Aspas ou, no caso de textos narrativos, o travessão. Tá, então ali nós temos o discurso direto. O discurso indireto seria se quem está falando ali, relatando ou numa narração, né, narrando um texto, inclua a fala do personagem ou da pessoa na própria narração, na própria narrativa. C. Essa declaração dá mais credibilidade à notícia? Explique. Então, veja só. Quem escreveu a notícia pega a fala de alguém que está ali por dentro do assunto, né? Um investigador. Então, dá mais credibilidade? Obviamente, claro, né? Sim, porque mostra a fala de um especialista que está envolvido com os fatos relatados. Então, com certeza, dá mais credibilidade. 8. Como vimos na notícia, as declarações foram feitas por um cientista envolvido na descoberta do Qijianglong. No entanto, a escolha do entrevistado que fornecerá as declarações é variável, isto é, depende de inúmeros fatores, como os objetivos que o jornalista pretende alcançar com a sua notícia. Por exemplo, a descoberta de uma espécie de dinossauro poderia despertar em um cineasta a intenção de produzir um filme sobre esse fato. Logo, para produzir uma notícia para a seção de cultura, o jornalista poderia solicitar declarações desse cineasta. Imagine que você vai produzir notícias que serão publicadas por um dos maiores jornais impressos do Brasil. Que pessoas ou profissionais você procuraria para declarar algo sobre um desastre aéreo em que morreu um artista muito conhecido e respeitado. Notícia para a seção de cultura. Veja só, se você é repórter e vai falar ali, noticiar, né? Um desastre aéreo em que morreu um artista muito conhecido e respeitado. Quem você levaria ali para falar algo ali na notícia? Conhecidos do artista, algum familiar, talvez? Ou alguém que entende ali do assunto do desastre aéreo, né, do avião, para contar, explicar ou levantar hipóteses sobre o que aconteceu? Tudo isso seria válido, né? Então, sugestões de respostas: artistas da vítima, artistas amigos da vítima,
parentes, fãs, certo? Então, seriam pessoas que você poderia levar, né? Por quê? Por conta da proximidade ali do artista, né? Tudo isso para complementar aí a notícia. Agora, se você fosse noticiar a mudança de clube de um grande jogador de futebol brasileiro para um clube europeu, notícia para a seção de esportes. Quem você chamaria? Sugestões: o próprio atleta, o presidente dos clubes envolvidos, técnicos de futebol respeitados para falar ali a respeito, algum jogador também famoso, enfim, né? C. A invenção de um carro movido a energia solar, notícia para a seção de economia. Quem você poderia chamar? Cientistas envolvidos com o projeto, economistas, professores de engenharia mecânica, etc. A prisão de um homem acusado de assaltar comerciantes em sua cidade. Notícia para a seção de vida urbana. Sugestão de resposta: policiais responsáveis pela prisão, delegado que investigou o acusado, vítimas, etc. Então, essas são as sugestões de resposta. Você pode colocar outras? Pode, deve, né? Eles são apenas sugestões. 9. Apesar de a notícia ter múltiplos e desconhecidos leitores, é possível traçar o perfil deles. De acordo com o tipo de jornal ou revista comprado, por exemplo, podemos ter uma ideia de quem são, do que gostam, a que classe social pertencem, quais são os seus interesses. Disso decorre a linha editorial, a seleção dos fatos que virarão notícia. Na prática, o próprio leitor sabe onde encontrar as notícias de seu interesse. Por exemplo, se você gosta de ciências, de estudos, de dinossauros, enfim, você vai ali na linha editorial de cinema, uma revista que trata ali de estudos científicos, certo? Você escolhe ali a linha editorial. Ou se você quer procurar algo relacionado a esportes, você vai na linha editorial dos esportes, certo? Então, você saberia dizer qual é a linha editorial dessas revistas? Então, e agora, observando aí, você vai dizer, né? Empresas, grandes empresas, pequenas empresas, grandes negócios, minha novela, qual a linha editorial aqui? Seria fofoca? A Contigo, fofoca, ou que no caso da minha novela, né, televisão. A super interessante, são artigos científicos, né, já é para essa linha editorial, para esse lado, enfim. Então, a resposta pessoal, você vai dizer aí, né, que está perguntando aqui se você saberia responder. Vai analisar e vai nos dizer. Agora, para finalizar aqui nossa videoaula, para não ficar muito extensa, nós vamos terminar com a atividade do livro de língua portuguesa. Gênero, leitura e análise foi para uma próxima oportunidade, tá bom? Aqui, faça a leitura aí do box Aprenda Mais. Questão 10. Imagine que você é o editor de um grande jornal brasileiro e, como tal, deve selecionar a notícia que será publicada na primeira capa. Considerando sobre a relevância e a repercussão dessa notícia. Afinal, muitos leitores compraram o jornal apenas para ler a matéria de capa. Leia as manchetes a seguir e selecione aquelas que poderiam figurar como matéria de capa, aquelas que chamarão mais atenção, né? Convidarão as pessoas ali a comprarem a revista. Aí nós temos aqui, a seleção vence e confirma favoritismo para a Copa. Poderia ser esgoto a céu aberto é constante na Rua 14. Daqui poderia ser aqui a manchete, né, principal da capa da revista? Não, né? Encontrada no Paraná, criança sequestrada em Pernambuco. Poderia também ser Marcão abre nova barraca na Rua de Baixo. Não, né? Meia tonelada de merenda escolar vai para o lixo. Essa daqui chama atenção. Oposição acusa governo de corrupção. Essa daqui, para os que gostam de política, né, chama bastante atenção. Foi bala até umas horas no pagode de Juninho. Não. H. Queimada em cidade do Pará se espalha. Essa daqui sim. Quebradeira na delegacia de São Gonçalo. Não. Polícia Federal investiga 27 suspeitos de tráfico. Agora que já é um interesse nacional, né? A posse dos novos vereadores. Também não. Apagão atinge 6 estados. Apagão atinge 6 estados do Nordeste. NE Nordeste. Então, essa daqui também já atinge uma maior quantidade de pessoas, né? O interesse de uma maior quantidade de pessoas. Então, essas aqui são as letras que vocês vão marcar aí.
E, por fim, 11, agora imagine que você é o editor do jornal do seu bairro. Que problemas ou atrativos seu bairro apresenta? Produza 5 manchetes sobre esses temas para compor o seu jornal. Seria a falta de policiamento um problema? Ou a abertura de uma casa lotérica seria algo bom que aconteceu no seu setor? Enfim, você vai construir aí as manchetes, né? Ou o meu setor tal possui o maior parque de lazer. Então, coisas boas e os problemas também, tá? Vamos ficando por aqui com a nossa videoaula, para não ficar muito extensa, que nós já temos aí 40 minutos. E até a próxima aula. Qualquer dúvida, estou disponível no plantão. E as outras atividades que ficarem para corrigir, na primeira oportunidade nós corrigiremos, certo? Tenha uma ótima semana, bom dia, bons estudos, boa preparação para as provas e até a próxima aula.